Olá, está começando mais um vídeo no canal Qual é o Crime? Hoje vamos falar do caso de Araceli Cabreira Sanches Crespo. Foi uma tragédia que ocorreu em 18 de maio de 1973, em Vitória, Espírito Santo, e que ficou marcado pela impunidade e pela luta por justiça. O caso envolveu o desaparecimento e a morte de Araceli, uma menininha de apenas 8 anos de idade, cuja história é ainda lembrada como um símbolo da violência contra a mulher e da falta de justiça no Brasil. Quem era Araceli Cabreira? Araceli Cabreira era uma menininha moradora de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ela foi descrita por seus amigos e familiares como uma criança alegre, cheia de vida e com um grande futuro pela frente. De acordo com as informações, Araceli vivia com sua mãe, pai e irmão. Araceli desapareceu no dia 18 de maio de 1973. Sua ausência foi notada pelos pais quando não voltou da escola. Os pais, pensando se tratar de um sequestro, distribuiu fotografias da filha aos jornais locais. No dia 24 de maio de 1973, o corpo de Araceli foi encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. Apesar do corpo estar em avançado estado de decomposição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como da filha. Embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. 6 dias depois, o corpo não foi reconhecido pela família, enquanto as autoridades resolveram reconhecer o corpo, gerando uma controvérsia encerrada mais tarde. Após nova perícia realizada quase um mês depois, em meio aos boatos, em 15 de junho, um suposto sequestrador entrou em contato telefônico com a família, exigindo 50 mil cruzeiros para libertar Araceli. A família aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda ligação para acertar o local da entrega do resgate. Porém, o suposto sequestrador desapareceu passado mais de um mês do desaparecimento. A imprensa capixaba passou a criticar o trabalho policial de apuração do caso. Um jornalista chegou a pedir que a polícia local buscasse auxílio com a polícia do então estado da Guanabara ou com os órgãos de inteligência do Exército de Vitória. Mais tarde, uma nova perícia realizada quase um mês depois. Os indícios de crime foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Michelini, tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Os rapazes, sob efeito de barbitúricos, teriam lacerado a dentadas os seios, parte da barriga e genitália da menina. Os acusados ainda permaneceram com o corpo. Mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao Hospital Infantil A. Os suspeitos do crime pertenciam a 2 famílias influentes do Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constanten Elau, conhecido como Paulinho, e Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho. Este último era filho do latifundiário Dante de Brito Michelini, influente na cidade, enquanto Paulinho era filho de Constanten Elau, de família igualmente poderosa. Paulo e Dantin foram condenados pelo juiz Hilton Cille a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Entretanto, a sentença foi anulada num novo julgamento. Em 1991, foram absolvidos, mesmo havendo testemunhas contra eles. Jamais foram condenados pela morte da Araceli, de acordo com o relato de José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor. O caso produziu mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir seu livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Elau,
o teria alertado de estar correndo risco de morte a partir de então. Louzeiro passou a preencher ficha num hotel e se hospedar em outro. Araceli foi sepultada 3 anos depois no cemitério municipal de Serra Sede. O caso Araceli Cabreira tornou-se um marco na história da luta contra a violência sexual no Brasil e na busca por justiça em um contexto de desigualdade social. Além disso, a tragédia inspirou movimentos feministas, como o movimento de mães que buscam justiça para suas filhas vítimas de violência. Em sua memória, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Celebrado anualmente em 18 de maio, data em que Araceli desapareceu. Essa data foi instituída com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes e a necessidade de prevenir abusos. O caso de Araceli Cabreira é uma triste lembrança da violência sexual e da impunidade que prevalecia, e ainda prevalecem, em muitos casos, no Brasil. Embora o caso tenha sido arquivado por muitos anos, a luta por justiça nunca foi abandonada. A sociedade, as organizações de direitos humanos e a família de Araceli continuam a exigir respostas e, acima de tudo, justiça para essa criança que teve sua vida interrompida de forma brutal. Araceli se tornou um símbolo da resistência contra o abuso, a violência sexual e a impunidade, e seu nome vive na memória coletiva como um exemplo de luta e resiliência.